Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos falar hoje sobre 1ª e 2ª Pedro, as duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro à igreja. Na abertura da epístola, da carta, ele afirma que foi escrita por ele mesmo, né? Ele se auto-intitula ali. E Pedro é claramente o líder dos apóstolos na igreja primitiva, na igreja inaugurada pela descida do Espírito Santo em Pentecostes após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. A igreja dos apóstolos, né? Dos apóstolos que caminharam com Cristo Jesus. Ele é claramente o líder. Várias vezes que são mencionados os apóstolos no Novo Testamento, ele está sempre no topo da lista, ele é sempre o primeiro, e fica bastante claro e evidente que desde que eles estavam com Cristo, caminhando com Cristo, ele sempre representava os 12, levando a Jesus perguntas que estavam ali incomodando os 12 no coração, na mente dos 12, e ele sempre era meio que o porta-voz dos demais. Então fica muito claro, né, que ele é o líder dos apóstolos na igreja. Isso não diminui em nada a liderança dos demais, como Tiago, né, meio-irmão de Jesus, que é citado como uma das colunas, um dos pilares da igreja de Jerusalém, ali dos apóstolos. Pedro é filho de Jonas, segundo Mateus capítulo 16, verso 17, parte de uma família de pescadores que vivia em Betsaida e depois, mais tarde, em Cafarnaum, onde existe até hoje ali restos que são considerados restos da casa, né, de Pedro ali em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. André, irmão de Pedro, foi quem o levou a Cristo, né, segundo João capítulo 1, verso 40 e 42. Ele era casado e a sua esposa aparentemente o acompanhava no ministério, conforme Marcos capítulo 1, verso 29 e 31, e segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Cristo muda o nome de Pedro para Pedro, né, em grego, e Cefas, em aramaico, como ele é chamado algumas vezes, e as duas palavras significam pedra ou rocha, né? João capítulo 1, verso 42. O Senhor claramente escolhe Pedro em alguns momentos ali nos evangelhos para trazer uma lição aos apóstolos, e várias vezes ele é usado ali pelo Senhor Jesus para trazer alguns ensinamentos aos apóstolos, às vezes de forma positiva, às vezes negativa. Depois da vinda do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, Pedro ele foi capacitado sobrenaturalmente para se tornar um pregador ali no dia de Pentecostes, e por 2 vezes seus sermões ali ganham multidões enormes para o Senhor Jesus, para a igreja. Ele é capacitado pelo Espírito Santo, né, com dons. Ele realiza milagres muito notáveis ali nos primeiros momentos da igreja primitiva. Atos capítulo 3 a 9 mostra isso. E é ele quem abre as portas do Evangelho para os samaritanos em Atos capítulo 8 e para os gentios em Atos capítulo 10, quando o Senhor dá a ele uma visão, né, e manda que ele, através dessa visão, leve o Evangelho aos gentios, fazendo com que ele entendesse, compreendesse que o Evangelho era para todos. E é ele, então, quem apoia ali o apóstolo Paulo diante da igreja para que fosse aberto e levado o Evangelho aos gentios. De acordo com a tradição histórica, né, isso não é comprovado, mas a tradição histórica diz que Pedro foi obrigado a assistir à crucificação da sua esposa, encorajando ela com palavras como "lembra-te do Senhor". E quando chegou a vez dele de ser crucificado, a tradição diz que ele implorou, dizendo que não era digno de ser crucificado na mesma posição que o Senhor Jesus Cristo, pedindo para que fosse crucificado de ponta cabeça, o que foi atendido, segundo a tradição. É provável
que a primeira carta de Pedro tenha sido escrita antes de julho de 64 depois de Cristo, quando Roma ela foi incendiada. Segundo a tradição histórica, o martírio de Pedro ocorreu entre 67 e 68 depois de Cristo, pouco antes de Jerusalém ter sido completamente destruída e os judeus dispersos, na grande perseguição ali aos judeus e aos cristãos. A primeira carta foi escrita pouco antes do incêndio de Roma, e provavelmente Pedro foi martirizado após o incêndio de Roma na grande perseguição promovida por Nero. E a segunda carta foi escrita um pouco antes da sua morte. 1 Pedro 1,14 deixa um pouco entender que Pedro aparentemente está prevendo ali a sua morte e essa grande perseguição. Nero, ele morre em 68 depois de Cristo, e segundo a tradição, Pedro morreu na perseguição de Nero. Então a sua segunda carta, ela tem que ficar ali nesse período histórico. Então tem ali alguns anos de diferença entre uma carta e outra. Por isso a segunda carta tem um teor de preocupação muito maior com relação ao sofrimento e à perseguição. Nós sabemos historicamente que quando Roma é incendiada, os romanos culpam Nero e Nero culpa os cristãos, promovendo então uma grande perseguição e um massacre aos cristãos e uma dispersão dos cristãos pelo mundo todo, o que acaba por levar o evangelho para todo o mundo fora do Império Romano. Então a grande perseguição acaba se tornando ali também um impulso para a igreja ir além do Império Romano, de uma maneira muito forte, não que ela já não tivesse ido através do apóstolo Paulo e historicamente de um ou outro apóstolo, mas ali é onde ela realmente se difunde pelo mundo todo. Pedro, quando ele escreve a primeira carta, ele diz que está escrevendo a partir da Babilônia. 1 Pedro 5,13, ele diz que estava na Babilônia quando escreve. Provavelmente, e isso é muito, muito aceito e muito sugerido, essa Babilônia era um código para Roma. Como Pedro está ali num contexto de muita perseguição, a carta poderia ser interceptada e então ele escreve usando esse código, e parece que esse era um código usado pelos cristãos da época para se referir a Roma. Então eles se referiam a Roma como Babilônia. E isso também depois em Apocalipse, quando se fala de Babilônia, pode estar se referindo a Roma também, ali em Apocalipse, quando o apóstolo João escreve. Desde o momento em que havia sido escrito e enviado a primeira carta de Pedro, ele se mostra ali muito preocupado com falsos mestres que estavam infiltrados na igreja. Nós vimos isso nas cartas de Paulo, nós vimos isso com os outros apóstolos também, e aqui fica muito claro também que Pedro tem uma preocupação muito grande com isso. Depois nós vamos ver que João também tem essa preocupação muito grande com os falsos mestres que estão trazendo enormes prejuízos às igrejas ali no Império Romano, e aqui especificamente na região da Ásia Menor. Esses falsos mestres, eles já estavam causando problemas, já haviam causado, e Pedro ele está muito preocupado com danos ainda maiores no futuro por conta dos falsos ensinamentos, da distorção da verdade, do verdadeiro cristianismo, da verdadeira fé cristã. Então Pedro, ele quase que num testamento ali prevendo a sua morte, em 2 Pedro 1, 13 a 15, ele escreve a segunda carta também advertindo os cristãos em Cristo com relação aos perigos doutrinários. Então, na sua primeira carta ele já demonstra essa preocupação, e na segunda ele demonstra uma preocupação ainda maior com relação a isso. Os principais personagens que vão aparecer aqui em 1 e 2 Pedro, em 1 Pedro nós vamos ver Silas. Silas
é aquele que participa de viagens com o apóstolo Paulo. Ele é preso com o apóstolo Paulo também, né? Quando, de maneira sobrenatural, no meio da noite, enquanto eles louvam e adoram o Senhor, vem aquele terremoto e abala as estruturas ali da prisão onde eles estão. E Silas está aqui com Pedro, né, quando ele escreve sua primeira carta, e ele o auxilia a escrever essa carta. Isso o próprio Pedro fala, capítulo 5, verso 12. E Pedro também menciona, né, como um filho na fé muito querido, João Marcos, aquele que também participa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e quem Paulo também pede, né, que Timóteo leve para ter com ele ali quando ele estava preso pela segunda vez em Roma. Então João Marcos é esse que escreve o Evangelho de Marcos e provavelmente escreveu o Evangelho de Marcos contando com muitos testemunhos e muito auxílio do apóstolo Pedro. Em 2 Pedro, ele menciona o apóstolo Paulo no capítulo 3, verso 15 a 16, falando e chamando a atenção da igreja que os hereges estavam distorcendo os ensinamentos do apóstolo Paulo, e ele respalda as cartas do apóstolo Paulo como cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Isso é muito importante, né? Isso é uma testificação na própria Bíblia, a própria palavra de Deus, testificando de que ela mesma é inspirada, um apóstolo testificando que os ensinamentos escritos por um outro apóstolo são inspirados pelo Espírito Santo. Alguns temas, então, que o apóstolo Pedro vai trabalhar aqui em 1 e 2 Pedro. Então, na primeira carta, ele está muito preocupado com o sofrimento da igreja e com o aumento da perseguição, que ele vai mencionar ao longo de toda a sua carta, né, do início ao fim. E então ele vai ensinar a igreja a viver no meio da hostilidade, no meio da perseguição, no meio de um mundo agressivo e hostil. Primeiro, sem perder a esperança. Segundo, sem se amargurar com o sofrimento. Terceiro, confiando plenamente no Senhor. E segundo, esperando a segunda vinda de Cristo. O sofrimento é esperado na vida de um cristão. Uma vida cristã sem sofrimento, apenas de bênção, é uma heresia, é uma mentira, é um engano maligno, né? E isso tem acontecido nos dias de hoje também, muito fortemente, com muitos ensinamentos e falsos mestres que existem hoje dentro da igreja, trazendo esses ensinamentos de apenas prosperidade, né? De apenas bênção, de apenas conquista. Isso não é bíblico. A conquista, a bênção e prosperidade são bíblicas, mas a ausência de sofrimento não é. Tá? E muitas vezes o sofrimento aparentemente sobrepuja as bênçãos materiais. Tá? E isso não quer dizer que essa vida que tem passado por muito sofrimento e que muitas vezes aparentemente são maiores do que as bênçãos, é uma vida sem Cristo. Não é. E Pedro vai mostrar aqui, porque ele vai comparar, ele vai também falar das bênçãos, mas também vai falar do sofrimento. E ele vai colocar as duas coisas ali, lado a lado. E então ele está dizendo que em meio a esse sofrimento todo, não se deve perder, não se pode perder a esperança ou perder a fé. Não se pode deixar que o sofrimento traga amargura. Não se pode deixar de confiar no Senhor, e a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é fundamental para uma vida cristã no meio de um mundo hostil e que provoca sofrimento em nós. A fé, a convicção e a expectativa e a esperança da segunda vinda do Senhor são fundamentais na nossa vida cristã. Pedro, ele queria convencer a igreja a levar uma vida obediente e vitoriosa debaixo da pressão da perseguição e do sofrimento. E, apesar da perseguição e do sofrimento, evangelizar esse mundo tão hostil a nós.
Isso nós podemos ver em 1 Pedro capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 1, 12, 15, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele vai fazer menção e vai apontar para isso. Nessa primeira carta, Pedro ele narra duas categorias de verdades. A primeira é positiva e a segunda é uma lista de sofrimentos. Então, a primeira é uma lista positiva que inclui uma longa lista de bênçãos concedidas aos cristãos. Então, ele vai trazer duas coisas que são verdades na vida cristã. Uma é a bênção, a outra é o sofrimento. Enquanto ele fala sobre a identidade dos cristãos, e o que significa conhecer Cristo de fato, verdadeiramente, ele fala dos privilégios e das bênçãos que isso traz para nós. A segunda é uma lista de sofrimentos, que é uma verdade também. Os cristãos, eles, por mais privilegiados que sejam, por terem uma identidade em Cristo, terem sido transformados em Cristo, terem uma identidade espiritual, sobrenatural, superior, também passam por sofrimentos e podem esperar que o mundo vai nos tratar de maneira injusta por sermos cristãos. A cidadania do cristão, ela está no céu, O nosso lugar é o céu, é o mundo espiritual, mas nós vivemos hoje num mundo hostil, num mundo físico, como estrangeiros, e é isso que Pedro vai falar. Nós somos estrangeiros. Estrangeiros num mundo estranho a nós e hostil a nós, porque esse mundo está sob forte influência de Satanás, nosso inimigo. Então a vida cristã, ela pode ser resumida como um chamado a uma vida vitoriosa, a um chamado a uma vida gloriosa, mas pelo caminho do sofrimento. Então Pedro ele responde na sua primeira carta a uma pergunta muito básica e central: como os cristãos devem lidar com o sofrimento, a oposição e as aflições deste mundo? E ele traz essas respostas. A resposta, ela vai trazer verdades muito práticas de vida piedosa, devocional, de fé, e totalmente centradas na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso modelo, o nosso modelo de postura, em meio ao sofrimento e às perseguições e às aflições. A primeira carta de Pedro também vai responder algumas outras perguntas práticas importantes para a vida cristã, que devem ser levadas em conta em meio a esse contexto que nós já colocamos. Perguntas como: os cristãos precisam de um sacerdote para interceder a Deus por eles? Cristo é o nosso sacerdote que intercede a nós e nós temos livre acesso ao Senhor. Qual deve ser a atitude do cristão com o governo secular e hostil? E com relação à desobediência civil também. Nós vamos aprender sobre a honra a um governo mesmo que hostil, a honra a uma autoridade mesmo que hostil. Como deve ser essa postura de honra? Qual deve ser a postura de um cristão diante de um chefe hostil? Muitos nós passamos por isso. E como é que funciona isso? Como é que é isso? Ele vai trabalhar a questão da autoridade, da honra à autoridade e da esperança da honra de Deus sobre nós quando honramos a autoridade. Como uma mulher cristã deve se comportar? 1 Pedro 3, 3 e 4. A honra ao chefe hostil, 1 Pedro capítulo 2, verso 18. E o capítulo 2 também vai falar sobre a honra ao governo e a postura diante de um governo secular que persegue, que oprime. Como uma esposa cristã pode ganhar o seu marido cristão, para o seu marido não convertido para Cristo, 1 Pedro 3. E na segunda carta do apóstolo Pedro, ela é escrita já diante de uma proximidade com o seu martírio, diante de um contexto de perseguição ainda mais intensificado agora, por Nero e por conta do incêndio em Roma. Então ela é escrita com o propósito de desmascarar e derrotar os falsos mestres que estão infiltrados na igreja nesse momento de intensa perseguição, o que causa uma preocupação muito grande em Pedro, porque diante desse intenso sofrimento, do aumento da perseguição e da intensificação das falsas doutrinas, Pedro teme que muitos cristãos
abandonem a fé nesse momento, se deixando levar pelas mentiras e heresias que pareciam muito mais sedutoras, né, nesse momento de perseguição. Pedro, então, ele pretende orientar os cristãos como se defender desses falsos mestres e das suas mentiras. Esses falsos mestres, eles trazem, segundo Pedro, né, heresias destruidoras para a igreja. Eles negam a Cristo de várias formas, eles distorcem as Escrituras, eles levam a verdadeira fé ao descrédito e ainda por cima zombam da segunda vinda de Cristo. Então eles vêm minar tudo aquilo que Pedro estabelece na primeira carta como essencial para viver uma vida cristã num mundo hostil e diante do sofrimento. Para ensinar a igreja a se proteger desses falsos mestres e das suas heresias, né, um tema que Pedro trabalha aqui na sua segunda carta é a importância do conhecimento de Cristo e a importância do conhecimento da verdade. Então, de algum modo, a palavra conhecimento aparece 16 vezes nessa carta de pouquíssimos capítulos. Tão breve, ele fala 16 vezes, menciona a palavra conhecimento. Então, é óbvio, é muito claro e evidente que esse é o tema central, é o assunto principal. Pedro estimula a igreja a conhecer mais a Cristo e a conhecer a verdade. Para ele, essa é a solução diante dos falsos mestres. Então, ele inclui uma afirmação muito precisa da origem divina da palavra de Deus, da origem divina das Escrituras Sagradas, em 2 Pedro 1:20 a 21. Ele reconhece as cartas do apóstolo Paulo como inspiradas, como escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, 2 Pedro 3:15 e 16. Assim, ele então está incentivando fortemente a busca do conhecimento da verdade, a busca do conhecimento da palavra de Deus e a busca do conhecimento de Cristo. Então, as doutrinas que vamos destacar aqui em 1 e 2 Pedro são, primeiro, a doutrina da perseguição e do sofrimento. Os cristãos, eles são capazes de identificar-se com o sofrimento de Cristo quando sofrem neste mundo hostil por causa da sua fé, e todos nós em algum momento passamos por isso. Então, esse caminho do sofrimento para o cristão deve ser aceito, não pode ser renegado. Isso é um problema diante da teologia da prosperidade, de várias outras teologias que vêm distorcendo a palavra de Deus nesses tempos modernos, tá? Pós-modernos, e nós precisamos compreender biblicamente essa teologia, essa doutrina fundamental, né, do sofrimento do cristão no mundo e da perseguição. Em 2 Pedro, a doutrina com relação aos falsos mestres, o cuidado que a igreja deve ter com falsos mestres que se multiplicam em nossos tempos pós-modernos por causa da grande facilidade e velocidade hoje de se levar informação e conhecimento, boa informação, bom conhecimento, mas também muita mentira, muita falsa doutrina, muito conhecimento ruim, distorcido e perigoso para a igreja. As Escrituras, né, a doutrina da inspiração do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, isso é fundamental. Então, o Espírito Santo como autor divino nas Escrituras, usando os seres humanos para transmitir a palavra de Deus, né, inspirando, soprando neles. A inspiração completa das Escrituras é fundamental para nós, o reconhecimento da palavra de Deus da Bíblia como escritura sagrada e totalmente inspirada, e a busca da verdade nelas, né, da revelação de Deus nas Escrituras, é uma doutrina fundamental. O caráter cristão, então Deus dá a todos os cristãos o poder de crescer em fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. 2 Pedro vai trabalhar isso, o caráter cristão é fundamental para uma vida em meio à perseguição e sofrimento, e a segunda vinda de Cristo. Então Deus, ele tem paciência para permitir que as pessoas se arrependam antes do retorno de Cristo. E Ele está pacientemente aguardando. E a igreja precisa crer
e esperar e ter a expectativa da segunda vinda de Cristo. Isso também é fundamental para a vida cristã. Uma palavra-chave importante aqui para nós ampliarmos um pouco o nosso conhecimento é justamente a palavra conhecimento, no grego gnosis. 2 Pedro capítulo 1, versos 5, 6 e 3, 18 usa essa palavra, e essa palavra e suas variantes, né, vão aparecer, como nós já mencionamos, 16 vezes em 2 Pedro, então é uma palavra importante. Essa palavra ela expressa um conhecimento que cresce e progride. Então é como um prosseguir e crescer em conhecimento. É um conhecimento progressivo e crescente. Não é um conhecimento fechado, não é um conhecimento finalizado, encerrado. É um conhecimento em progressão sempre. Então é importante compreendermos isso, porque dentro da vida cristã nós nunca paramos de crescer em conhecimento e não podemos parar de crescer em conhecimento de Cristo Jesus e da palavra dele. Tá? Isso é fundamental, e nós já vimos como a segunda carta de Pedro ela estimula fortemente esse conhecimento crescente da verdade e de Cristo Jesus. Alguns versículos para destacarmos aqui em 1 e 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 8 a 9. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Então a nossa fé em Cristo Jesus, apesar de não podermos vê-lo com olhos humanos, com olhos carnais, como Pedro pôde, nós nos regozijamos e temos uma alegria inexprimível e gloriosa, porque estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos feitos sacerdotes através de Cristo Jesus, porque Ele, o sumo sacerdote supremo, habita em nós. Então todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Não precisamos assim de mediadores, para acessar a presença de Deus. 2 Pedro 1,16, porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Então, reforçando a doutrina da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem aguardamos ansiosamente. Então, Cristo em 1 e 2 Pedro, em 1 Pedro, os cristãos que viviam em meio à perseguição, Pedro os orienta a se identificarem com o sofrimento de Cristo. Então aqui, essa identificação com o sofrimento de Cristo, Cristo está aqui, e nós temos essa necessidade de compreender de que precisamos nos identificar com os sofrimentos dele. Pedro equilibra essa mensagem do sofrimento com lembrança de inúmeras bênçãos que são derramadas sobre nós pela perseverança nossa em Cristo Jesus, da nossa fé em Cristo Jesus. Então Cristo ele é a esperança viva, segundo 1 Pedro, Cristo é a própria esperança viva de um cristão num mundo hostil em meio ao sofrimento e perseguição. Em 2 Pedro, Cristo está aqui presente quando Pedro afirma, e nós lemos esse texto agora, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele fala em capítulo 3, verso 10,